Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. O Ibovespa voltou a fechar em alta hoje, uma melhora no ambiente internacional. Na verdade, foram duas notícias. Primeiramente, uma doméstica. O presidente do Banco Central falou em recuperar o crédito, justamente para ampliar o crescimento da economia este ano. E no exterior, China e Estados Unidos decidiram marcar uma nova reunião para encerrar a guerra comercial para o começo do mês que vem, começo do mês de outubro. Isso, obviamente, teve repercussão internacional, não foi diferente aqui no Ibovespa. A produção agrícola bateu recorde no ano de 2018, os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, mas a produção de veículos no país agora, no mês de agosto, ficou menor do que no mesmo período comparado do ano passado, ou seja, agosto com agosto. Se a gente fizer uma outra comparação no acumulado do ano até agosto com o acumulado do ano até agosto do ano passado, aí a produção é um pouquinho maior. Bom, mas tem problema de demanda interna e também de exportações, com o caso da Argentina, que afeta sobretudo o setor automotivo. A gente vai falar disso tudo aqui no Cenário Econômico de hoje, que já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Nós podemos ter a sua participação pelos canais da TV Brasil nas redes sociais, o canal da TV Brasil no YouTube e também no Facebook, a página da TV Brasil no Facebook, por lá você pode participar da programação. Inclusive, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a relação dos juros que são cobrados hoje do consumidor. Esse é um assunto que foi mencionado hoje pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e é um assunto que é bastante recorrente na participação dos espectadores aqui do Cenário Econômico. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. Bom, o Ibovespa teve nova alta hoje. A gente vai começar com o mercado financeiro, porque foi importante hoje essa alta do Ibovespa. Sobretudo, começou, na verdade, lá de manhã, com a notícia de que China e Estados Unidos marcaram para o começo de outubro agora, deste ano, uma nova reunião, ou seja, praticamente daqui a um mês, para tentar encerrar a guerra comercial, que é, sim, o maior problema da economia mundial hoje. É dela que suscitam, por exemplo, todas as dúvidas e, obviamente, que pune, sobretudo, pune o primeiro mundo também, as economias de países industrializados do primeiro mundo, países desenvolvidos, mas pune os emergentes também. Lembra que a gente tem falado aqui sobre a cotação do real frente ao dólar? Desde a crise argentina, ou seja, desde a eleição das primárias argentinas, que mostrou um avanço da oposição, o real é a segunda moeda que mais perdeu valor frente ao dólar. A primeira, obviamente, foi o peso argentino. Daí é que se começa a se perguntar o porquê que os investidores estrangeiros viram no Brasil a razão para tirar todo o dinheiro daqui. Obviamente isso pressiona na cotação do dólar, ou de especulação interna aqui, por exemplo, de bancos, para tentar fazer com que bancos que estejam comprados em dólar segurar a cotação lá no alto. Mas não faz sentido, levando-se em conta a lógica da economia brasileira e a lógica da economia argentina. Mas vamos lá, para a gente ver o que aconteceu com o Ibovespa hoje. 102.252, na verdade, durante o dia recuperou os 103 mil pontos, a alta foi acima de 1%, 1,04%. Aqui tem muito de questões internas, mas eu vou falar do cenário doméstico também. Itaú, Bradesco subiram, o Itaú quase 3%, Bradesco 2,46%, a Vale subiu 0,11% também, Petrobras com alta de 0,65%, B3 1,59%. Vamos só nos ater aqui à questão do Itaú e do Bradesco. Esses bancos subiram porque hoje, numa declaração mais cedo do presidente do Banco Central, num evento justamente sobre a economia brasileira, ele fez menção de que o país precisa crescer, deve crescer mais agora no segundo semestre, o crescimento é marginal, apesar de nós termos superado as expectativas no segundo trimestre do ano, com aquele crescimento do PIB de 0,4% segundo o IBGE, mas ele imagina que isso deve acontecer mais no quarto trimestre. É lá que deverá haver um crescimento maior. E ele fez menção ao mercado de crédito, de que o mercado de crédito precisa de incentivo, precisa de crédito para ter demanda, obviamente, ter recursos. Mas tem um detalhe, em algum momento ele chegou a dizer que o compulsório hoje no Brasil é alto. Ele reclamou da taxa de juros do cartão de crédito, mas reclamou também do compulsório. Vamos lá. Compulsório é aquele valor que o Banco Central, que os bancos todos têm que deixar depositados no Banco Central. É uma forma que o Banco Central tem, por exemplo, para poder controlar a inflação também. Porque se você deixa muito crédito no mercado, sobra muito dinheiro, isso pode pressionar a inflação. Mas o Banco Central controla, portanto, o tanto dinheiro que tem no mercado.
Quando ele disse isso, se entendeu que o Banco Central estuda reduzir esse compulsório. Reduzir o compulsório significa um menor valor que os bancos no país todo têm que deixar com o Banco Central. Se o valor fica menor no Banco Central, fica mais no mercado. Isso tende aí ao mercado de crédito. O problema está na taxa de juros que os bancos cobram do consumidor e das empresas. Os economistas todos têm falado, e o presidente do Banco Central também fez menção hoje, a necessidade de demanda. Essa demanda só vai acontecer quando as pessoas tiverem crédito. Mas aí o presidente do Banco Central fez outras menções. Mas vamos lá antes, só para a gente entender o que aconteceu com o dólar comercial hoje. 0,11 de alta, 4,11. O dólar, na verdade, operou em boa parte do dia em baixa, tanto que a mínima foi de 4,7 e 4 fechou em 4,11. A máxima foi, portanto, 4,11, não 4,10 aqui. Vamos seguir aqui porque as bolsas internacionais também reagiram bem. Nova York, Nasdaq e Xangai com alta aqui. Frankfurt e Tóquio também com alta, à exceção de Londres, mas Londres tem uma questão, sobretudo, do Brexit, ou seja, a tensão política em relação à saída do Reino Unido ou não. E tudo indica porque a oposição conseguiu barrar a intenção do novo primeiro-ministro de sair mesmo sem acordo no dia 31 de outubro, tem uma tensão local especificamente. Então, Londres, além das questões internacionais, ou seja, externas, tem ainda uma questão doméstica política que, claro, influencia na economia local. Vamos lá. O presidente do Banco Central, falando agora da questão doméstica especificamente, disse o seguinte hoje neste evento aqui em São Paulo. Todos os dias estou mais convencido de que sem educação financeira não vamos melhorar nessa realocação de recursos na eficiência do sistema financeiro. Realocar recursos é justamente abrir para o crédito e, obviamente, esse crédito ser gasto com responsabilidade. Eu estou só interpretando a frase do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E eficiência do sistema financeiro, eficiência neste caso não é o banco ter lucros exorbitantes, como a gente está dizendo. É o banco ser realmente provedor de recursos para a economia, que é a função número 1 de um banco, convenhamos. Vamos lá. Seguindo aqui, o presidente do Banco Central também fez menção que o crescimento hoje está aquém do esperado da economia brasileira. Ele diz que está passando pelo pior momento a economia brasileira, a incentivar o mercado de crédito, foi aqui que ele fez a menção, inclusive, sobre o compulsório, e taxas altas em programas emergenciais. Sabe o que são programas emergenciais aqui nesse jargão técnico do presidente do Banco Central? É cartão de crédito, por exemplo, cheque especial. Para você ter uma ideia, 80% das pessoas que usam cheque especial recebem até 2 salários mínimos. Cheque especial é uma forma de dizer, porque antes as pessoas preenchiam cheque, hoje isso está praticamente em desuso, cada vez menos se aceita cheque no mercado. Mas é aquele valor a mais que você tem na sua conta, é o tal do limite que você tem na sua conta corrente. Aquilo tem juro muito alto. Vamos lembrar? Está aqui, olha, em julho, agora, segundo o próprio Banco Central, o cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais utilizada pelas pessoas no país, supera os 70%, teve ao ano uma taxa de 300,3% ao ano. A taxa Selic está em 5,5%. Cheque especial, 318,7%. 318,7%. Vamos fazer uma ponderação básica sobre a história de educação financeira. Você já deve ter ouvido isso várias vezes aqui. Nós já trouxemos entrevistados aqui no Cenário Econômico para falar sobre educação financeira. É um tema recorrente. Mas no jornalismo se ensina, e você aprende isso na escola, quando alguém fala muito uma coisa, ou aquela coisa não é exatamente o que precisa acontecer, ou ela está sendo mal aplicada, ou mal compreendida. Vamos lá, ou até mal explicada. Se a gente compreender o que aconteceu ainda nos anos do governo Dilma, onde você teve uma abertura para o crédito gigantesco e as pessoas ficaram endividadas, lá houve um exagero de boa parte das pessoas que tomaram crédito e depois a economia não conseguiu crescer, perderam o emprego e, obviamente, a situação ficou difícil. Mas se a gente olhar para a situação agora, isso inclui inclusive o segundo mandato do presidente Lula. Mas essa última recessão de 2014, 15, 16, não é que as pessoas gastaram com o que elas não podiam pagar. As pessoas estavam gastando com as despesas que elas têm no dia a dia e elas ficaram endividadas porque elas perderam renda, elas perderam o emprego. Então não é um problema de educação financeira pura e simplesmente. As pessoas sabem fazer conta, tanto que a gente viu em vários exemplos, como a gente já mostrou aqui, de que normalmente o ticket hoje de dívida é pequeno, mas quem é que vai conseguir educação financeira com esta taxa aqui? Perdão, vamos voltar na taxa aqui. Como é que você consegue educação financeira? Então, o próprio presidente do Banco Central repete essa questão da educação financeira. Sim, que claro, é necessário.
Obviamente que você saber fazer contas, você fazer um orçamento, você pensar no longo prazo, fazer poupança, você guardar dinheiro, tudo isso é importante. Claro que a educação financeira pode dar métodos, inclusive, das pessoas saberem onde aplicar dinheiro. Se a maior parte dos brasileiros tivesse uma educação financeira, assim, no mais sentido estrito senso da expressão, elas não passavam perto dos bancos brasileiros que cobram essas taxas aqui. É simples assim. Porque quem é que vai emprestar dinheiro se não estiver realmente desesperado e precisando, quando ele vai pagar 300% ano no cartão de crédito ou 318% no cheque especial? Então, em algum momento, precisa se tomar cuidado em dizer que os brasileiros precisam de educação financeira sem levar em conta pelos percalços que a população passou na última crise econômica que tirou emprego, que tirou renda, que expôs muita gente a situações difíceis. E aí, óbvio, ela precisa pagar a conta do mês e tem a esperança de que vai recuperar o emprego, a renda no próximo mês, ela usa o cartão, ela usa o cheque especial. Então é bom a gente ponderar essas coisas, porque não é necessariamente tão simples assim. A educação financeira é sempre bem-vinda, mas é preciso ponderar, porque senão a gente passa a ideia de que os brasileiros sequer fazem contas. E isso não é verdade. A gente já mostrou aqui vários exemplos de que quando as pessoas, inclusive, conseguem renda, elas vão tentar renegociar a dívida, justamente para poder sair de uma situação mais difícil, recuperar o crédito, recuperar o CPF positivado, para poder fazer uma compra a prazo e tudo mais. É importante a gente levar em conta uma série de aspectos. Não entre nessa história de que, você não sabe fazer conta assim. Você sabe fazer conta, você pode fazer melhor, você pode aprender melhor, mas culpar só a população, a deseducação financeira que ela tem, ou a má educação financeira que ela tem, aí é injusto. É injusto, irreal e, obviamente, pune a população do país. Com essa taxa aqui, a taxa Selic caiu, o Banco Central fez a parte dela, fez a parte dele, o país fez a parte dele também, ou seja, de conseguir melhorar a economia para poder baixar os juros, mas os bancos não fizeram a parte deles. Tanto que a gente tem, por exemplo, fintechs, que oferecem soluções muito melhores, crédito muito mais acessível. Os bancos, os bancões, continuam cobrando esses juros. Tanto é que eles registram aqui, a gente mostra com muita frequência aqui, nos balanços trimestrais, juros extremamente mais altos. Lucro bilionário batendo recorde em cima de recorde. Quando a gente tem uma anomalia na economia em que o setor produtivo passa anos e anos sofrendo e o setor bancário bate juros e juros, bate lucro acima de lucro, recorde acima de recorde nos lucros que tem nos trimestres, obviamente que isso não é normal. Isso é uma anomalia. Sabe que tem uma piada no mercado financeiro que é o seguinte: qual é o melhor negócio do mundo? Um banco bem administrado. E qual é o segundo melhor negócio do mundo? Um banco mal administrado, ou seja, ganha de qualquer jeito. Obviamente que tem problemas disso. E é por isso que a discussão na questão da economia brasileira é um pouquinho mais ampla. Bom, vamos falar da produção agrícola do país, que bateu recorde em 2018. Um dado divulgado hoje pelo IBGE. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa história. Maurício, boa noite. Bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, muito obrigado, boa noite. O campo, pois é, ele continua trazendo boas notícias aqui para a economia brasileira. De acordo com o IBGE, a produção agrícola do país no ano passado bateu um recorde de faturamento. O valor de tudo que foi produzido chegou a 345 bilhões de reais e 500 milhões, o que representou uma alta de 8,3% em relação ao ano anterior. Esse foi o desempenho, ele só foi possível devido às condições climáticas favoráveis que geraram safras recordes. A área plantada no Brasil foi de aproximadamente 78 milhões de hectares. Para se ter uma ideia mais clara do que isso representa, podemos usar como exemplo de comparação com um campo de futebol, que equivale a cerca de 1 hectare. Então, foram 78 milhões de campos que geraram uma safra de 227 milhões e 500 mil toneladas. A soja continua sendo a campeã da lavoura e representou 37% de toda a produção agrícola do país. Em seguida, vem a cana-de-açúcar com 15% e o milho com 11%. Os números mostram que os problemas econômicos não chegaram no campo e foram fundamentais para o resultado positivo do produto interno bruto do país no ano passado. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A produção de veículos teve recuo agora no mês de agosto. Uma queda nas vendas no mercado interno e também nas exportações. A gente falou que o setor automotivo tem dependência, uma parte muito importante de dependência do mercado argentino, que está em crise, obviamente, e tem comprado cada vez menos. Vamos seguir aqui. A produção de veículos caiu 7,13% aqui. Caiu o mercado doméstico no mês de agosto, obviamente, e exportações. No ano, apesar disso, ou seja, no acumulado desse ano,
Se comparado a janeiro e agosto do ano passado, ainda assim há um crescimento de 2%. Mas os empregos no setor automotivo caíram 512 vagas. Foi um saldo negativo aqui no CAGED pessoal do setor automotivo, aqui particular do setor automotivo, que a gente viu no mês de agosto, menos vagas de trabalhadores. Bom, vamos seguir aqui porque o governo quer entender melhor o mercado de trabalho, até para, obviamente, propor medidas que ampliem a oferta de empregos e melhorem a condição de empreendedores também, que são geradores de emprego no país. Por isso, tem uma nova proposta aqui, um grupo vai discutir uma série de medidas durante 90 dias. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explica um pouco mais dessa iniciativa do governo. Acompanhe. Ou nós mudamos, ou o Brasil entende, o Estado brasileiro, que essa mudança geométrica está atingindo o conjunto da sociedade, ou nós vamos correr atrás depois da situação de fato consolidada. Então essa é a nossa preocupação, antecipar um movimento que já é concreto, já é real no mundo inteiro. Nós não podemos ficar com normas de 70 anos quando o mundo muda na velocidade em que ele muda. Bom, eu tenho a participação aqui do Marcos Henrique Vieira. Ele diz assim, se a taxa básica de juros está tão baixa, por que não se reflete na ponta para os clientes dos bancos? Primeiro que os bancos acusavam a Selic de ser alta, por isso não baixavam a taxa de juros. Depois começaram a explicar que havia outros problemas e tudo mais. Ou seja, o discurso não se sustentou. O que é preciso para mudar isso? Hoje, nesse mesmo evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o banco prepara uma série de medidas justamente para melhorar o que ele chama ali daquelas modalidades de crédito que são mais utilizadas, ou seja, reduzir os juros de cheque especial e de cartão de crédito. Agora, tem que se entender também porque tem um passivo, tem muita gente que ficou endividada porque os juros foram altíssimos. A nossa tese aqui no cenário econômico, a gente já mostrou várias vezes, é que juros altos geram inadimplência. Os bancos dizem que inadimplência geram juros altos, mas juros altos geram muita inadimplência. Com 300% ao ano, quem é que consegue pagar? Vamos seguir aqui, isso no rotativo do cartão. A Denise Macedo Ribeiro, juros altíssimos e absurdos para empréstimos, porém pouquíssimo retorno quando investimos nossos poucos recursos. Isso é o que se chama de spread bancário, ou seja, o que o banco cobra de você, quando você paga para você quando você investe, e o quanto ele cobra quando ele empresta o dinheiro. O spread bancário no Brasil é altíssimo e é responsável por boa parte do lucro bilionário dos bancos que a gente mostra com frequência aqui no cenário econômico. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o programa. Logo depois do intervalo eu volto em instantes, tá? Já de volta com o cenário econômico, vamos falar de um assunto que é extremamente, ou melhor, que está extremamente na moda, mas já vem de algum tempo. Talvez em alguns momentos a gente tenha uma discussão um pouco mais aflorada aí, que é empresas que trabalham com tecnologia limpa, ou que a gente pode falar de iniciativas, e daí nós estamos falando de startups, ou que se pode chamar também de clean techs. A Ana Coelho, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, está conosco aqui. Tudo Ana, bom, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Quando a gente fala de uma empresa de tecnologia limpa, é exatamente em que parte que ela entra nesse processo de produção como um todo? É uma parte da empresa que sugere melhoria do processo ou é uma empresa completamente à parte de todo o processo? Bom, as empresas de tecnologia limpa, elas surgem para fornecer soluções, né, para reduzir ou minimizar, evitar impactos ambientais negativos de alguma atividade, de alguma outra empresa ou até setor, né? A lógica de uma startup, então. Exatamente. Chega agora para propor soluções novas para problemas, às vezes, mais antigos ou problemas novos, é isso? Exatamente. E aí ela faz isso através de soluções que buscam usar os recursos naturais de forma mais eficiente ou até propor substituição a algum insumo, a alguma matéria-prima, né, de forma menos nociva, né, ao ambiente, menos poluente, enfim. Bom, você está sugerindo aí que nós estamos falando de inovação diante das demandas que temos hoje no mundo todo. Sim. Seja de compradores do produto daquela empresa que já está aí há 20, 40, 50, 100 anos no mercado, seja de investidores que só apoiam empresas que por acaso tiverem compromisso ambiental, pegada ambiental baixa, ou seja, essa questão toda. Exatamente. É exatamente essa inovação que tem valor hoje, valor de mercado? Sim, com certeza, né? Quando você olha para o mercado de cleantechs como um todo, tem um estudo do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha de 2016 que ele mostrou que em 2016 o mercado de cleantechs movimentou 3 trilhões
de dólares, né? E desses 3 trilhões, 3 bilhões só em energia limpa. Então, com certeza, essa movimentação acontece muito também pelas negociações, né? Pelas discussões em âmbito internacional que acontecem, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né? Que faz com que alavanquem aí investimentos e demandas para que a gente possa, por exemplo, descarbonizar a economia e as fontes, né, de energia também, né? Ana, quem está por trás dessas empresas? Assim, são jovens? São empresas que já existiam, que tiveram que mudar o foco, dada essa demanda inovadora, essa demanda maior hoje? Bom, nós realizamos um mapeamento, né, das startups de Cleantech no Brasil no ano passado, e o perfil não são tão jovens quanto, por exemplo, as Digital Techs, né, que em geral são jovens de 20 anos. Não, o mapeamento mostrou um público mais maduro, né, de 30 a 40 anos, predominantemente masculino, né, mas que é um perfil de engenheiros que estão por trás, né, do modelo de negócio, da tecnologia, e que depois buscam nas suas pós-graduações se aproximar da visão de negócios mesmo, né? Mas a gente está falando de o público masculino, 30 a 40 anos, com esse perfil bem técnico. E essas áreas que são mais hoje demandantes disso, eu imagino que o mundo agro sim, porque eu tenho uma questão ambiental muito ligada ao agro e exigências de compradores de produtos do agronegócio. E também eu imagino que qualquer coisa que emita carbono, por exemplo, máquinas e equipamentos. É esse o nicho onde você tem mais Cleantechs ou não? Sim, você tem muitas Cleantechs hoje no Brasil que estão focadas no setor de energia, né? Existe, por conta dessa demanda inteira, né, mundial, né, frente a mudanças climáticas, enfim, por fontes mais renováveis de produção de energia. Mas no Brasil, assim como Israel, se destaca muito pelo seu setor de inovações e investimentos no setor de produção agrícola, né? Acho que a gente aqui tem todo esse potencial. Nós temos a Embrapa aí mostrando inovações no setor há muito tempo, e eu acho que é um nicho interessante, né, de startups, por exemplo, desenvolverem soluções para monitoramento de lavouras, para sistemas mais inteligentes de irrigação, enfim, e eu acho que esse é um nicho muito importante. Inclusive, mercados mais demandantes, né, de atributos de sustentabilidade, como a União Europeia, já estão sinalizando aí, inclusive, barreiras alfandegárias não tarifárias. Né? Ana, você fez menção, por exemplo, a questão da irrigação. Claro, num país que tem potencial agrícola, tem uma realidade poderosa do ponto de vista agrícola, como nós somos. Quando a gente fala, por exemplo, de uso melhor de recursos hídricos, para o próprio produtor, ele tem uma vantagem econômica, além de ele transpassar essa barreira de algum comprador que exige uma atenção ambiental maior, mas eu tenho uma redução de custos também, ou seja, parece que se juntou os interesses aí, não é? Exatamente. Assim, quando a gente olha para uma pequena empresa que quer adotar práticas de sustentabilidade, em geral ela fica receosa por, assim, eu vou só seguir o compliance, porque para ela isso aparenta como mais custo, né, para a sua operação. Na verdade, existem muitas práticas que você pode adotar que reduzem os seus custos, como, por exemplo, ecoeficiência. E estamos falando isso num sistema agrícola ou numa fábrica, por exemplo, quando você adere um sistema de captação de água da chuva, de reutilização de água no seu processo produtivo. Enfim, isso gera uma economia muito grande. Então, assim, nós estamos falando de adotar a prática de sustentabilidade, não só do ponto de vista, não é oneroso, mas sim pode também reduzir custos, inclusive riscos também, né? Eu conheço, por exemplo, produtores de vinho que usaram tecnologia de irrigação, em que, obviamente, ganharam um selo ambiental porque usaram menos água. O vinho ficou melhor porque, claro, você podia controlar aquilo tudo, e ele teve um ganho, obviamente, no produto dele que ficou mais caro, e ele conseguiu vender mais porque tinha um selo ambiental. Ou seja, é um investimento muito claro para o presente, mas com lógica de retorno financeiro no futuro, além do ganho ambiental. Exatamente, sim. Hoje eu tenho... Perdão, Renato? Temos 50 segundos, mas me dá tempo de fazer uma última pergunta. Esse crescimento está grande hoje no país, dessas Cleantechs? Eu estou vendo muito investimento e gente disposta a financiar essas iniciativas? Olha, tem sim, né? Nós temos, o ano passado, a Associação Brasileira de Energia Solar, por exemplo, ela registrou investimentos que beiram quase 5 milhões de reais só em projetos de geração de energia solar fotovoltaica. Então, assim, esse é um mercado que cresce. A Absolar. A Absolar, exatamente. Eles vêm com muita frequência. Você já conhece. Para falar justamente dessas iniciativas. Fiquei falando todo assim. Podia ter falado de abreviação.
Ana, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Imagina, pai. Bom, Obrigada sucesso. a você, Piotr. Bom, só um claro. instantinho para eu encerrar o programa aqui. Tá jóia. O cenário econômico de hoje, antes que Ana nos deixe, termina por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.